Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho falado a respeito da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu falo cúpula, eu me refiro a bispos e pastores que têm os seus nomes nas empresas, né, que são milionários ou eles são laranjas usados pelo bispo Edir Macedo. Então eu me refiro à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Até porque eu sei que quem está abaixo é usado pela cúpula. É como se fosse uma pirâmide, né? A cúpula lá em cima, aqueles que estão lá em cima, a família do bispo Edir Macedo e alguns outros que ali estão ao redor dele, usam as pessoas que estão abaixo. É a prova disso, olha só. Saiu uma notícia no Fuxico Gospel. Eu vou ler para você. Essa notícia foi uma assessoria da Igreja Universal do Reino de Deus que entrou em contato com o Fuxico Gospel. Por quê? Porque saiu um vídeo e algumas imagens, fotografia de um jovem pastor que estava se mostrando nu, né, no WhatsApp ou numa rede social. E isso então veio a público. Acho que ele estava conversando com alguma jovem, alguma coisa assim, e ele então fez um nude dele, né, vídeos e imagens. E isso veio a se tornar público. Claro que o jovem pastor não está certo, não estou falando que ele esteja certo. Mas eu quero que você entenda como a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela trabalha. Então, a assessoria da Igreja Universal do Reino de Deus entrou em contato com o Fuxico Gospel e informou que o jovem que havia sido citado como pastor era na verdade um rapaz que ainda estava em treinamento. A nota confirma que o rapaz não irá continuar a fazer parte do treinamento em questão, tendo seu ato já o reprovado. Leia na íntegra. Bom, eu tenho informações que o rapaz continua como pastor e na verdade, ele era pastor. Ele já estava há mais de 3 anos, né, na instituição. Com referência à matéria, pastor da Universal manda nude para jovem e fotos vazam na web, publicada nesse portal Fuxico Gospel, a Igreja Universal do Reino de Deus esclarece que o autor das tais imagens não é pastor da igreja. Trata-se de alguém que estava em fase de treinamento para eventualmente exercer a função na Universal. A partir desse comportamento inaceitável que veio a público, ele foi definitivamente afastado do programa de preparação de pastores. Bom, todos os pastores sabem que isso não é verdade. O rapaz, quando ele vai para um preparatório, que é chamado de IBURD, né, ele fica lá uns 6 meses, mais ou menos, se preparando para se tornar um auxiliar de pastor. E quando ele já tem 3 anos na instituição, ele já é considerado um pastor.
Pode não ser um pastor casado, pode não ser consagrado a pastor, mas ele já é considerado um pastor. Tanto é que em determinados casos, mesmo sendo solteiro, ele já assume responsabilidade de igreja. Por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei na instituição, a minha primeira igreja que eu tomei conta, a igreja do Flamengo, na Conde de Baipendi, no Rio de Janeiro, Conde de Baipendi, número 44, eu ainda era solteiro, mas eu já tinha a responsabilidade da igreja. Então eu já era um pastor solteiro. Então, mas por que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus faz isso? Porque você, pastor, você entende isso. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus sempre tira o corpo fora. Por exemplo, no caso do bispo Rodrigues, que era bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, homem de confiança do bispo Macedo, quando saiu os escândalos, veio a público o escândalo da corrupção, ele envolvido em corrupção, o que o bispo Macedo fez? Simplesmente, não, eu não tenho conhecimento de nada disso. É responsabilidade dele. Mas você veja que hoje ainda o bispo Rodrigues trabalha em empresas ligadas à instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo Sérgio von Helder, que deu aquele exemplo com a santa, né? E houve aquela mobilização contra a atitude dele em todo o Brasil, no mundo. O que o bispo Macedo fez? Né? Deixou ele como boi de piranha. Sempre assim. Veio a público falar o quê? Que ele tinha agido como um menino, que era a responsabilidade dele. Esses deputados e vereadores do PRB envolvidos em corrupção, o que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus faz? Esconde isso dos membros. E quando vem a público, eles dizem, não temos nada a ver com isso. Mas quando é para pedir votos, o PRB é partido que a Igreja Universal do Reino de Deus apoia. Então, com isso eu quero dizer, pastor, você pastor, eu quero me dirigir agora a você, pastor. Vão fazer exatamente a mesma coisa com você. Se um dia, por alguma razão, por algum motivo, você sair da instituição, você deixar a instituição, eles vão dizer que você é endemoniado, que você é perturbado, que você está mentindo, que tudo é mentira. Jamais a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus virá a público e dizer, olha, nós erramos, nós falhamos, escolhemos mal, andamos 13, 14 anos do lado do PT, do lado de Dilma, do lado, por exemplo, de Lula, e não sabíamos de nada que acontecia. E quando veio a público os escândalos, então não conhecemos, não, vamos deixá-los. É assim que eles fazem. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus trabalha dessa forma, usando as pessoas. Como já falamos aqui em relação à evasão de divisa, e você já viu áudios, você já ouviu áudios, melhor dizendo. Manda pastores transportar dinheiro, que é ilegal, de um país para o outro sem ser declarado. E se for pego, não conhecemos não. Estava roubando a igreja.
Então, pastor, você sempre vai ser usado por esse sistema religioso. Por esse sistema religioso. E quero dizer para você, e lhe dar um conselho. Comece a reunir provas. Comece a reunir provas. Porque o dia que você sair, vão dizer que você está mentindo e você vai precisar dessas provas. E também queria me dirigir a você, que tem o seu relato, que tem o seu depoimento. O que você pode fazer? Se você quiser, você pode escrever, né, o seu relato, escrever o seu relato, o seu depoimento, da sua experiência que você teve com a fogueira santa, com a política, com vasectomia, com problemas de injustiça dentro da instituição. Escreva numa folha, assina, vai até um cartório e você lá, você reconhece, firma. E se você quiser, mande para a gente, mande para nós, porque precisamos agora da sua ajuda. Precisamos agora da sua ajuda, precisamos nos unir nesse momento. É hora de você que foi pastor, foi obreiro, foi membro, né? Se você, por exemplo, quiser também entrar na justiça para reaver os valores e os bens que você deu à instituição, você pode fazer isso. Por lei você tem direito a fazer isso, desde que você prove. Prove que você deu a casa, através de documentos, que você deu o carro, que você deu as ofertas, que você deu, né, os dízimos. Prove, e você pode buscar um advogado para que você possa reaver aquilo que você entregou à instituição. Sem nenhum problema, você pode fazer isso. Eu gostaria de deixar aqui os contatos nossos para você, que é o WhatsApp 21 980 19 60 17. 21 980 19 60 17 e o e-mail alfredopefilho@me.com. alfredopefilho@me.com. Não vamos parar, não vamos nos dispersar, vamos nos unir, tá? Precisamos da sua ajuda. E você que tem o seu relato, mande para nós. E não tenha medo de se expor e dizer o seu nome. Olha, meu nome é esse. Eu sou fulano de tal, sou a fulana de tal. Porque ninguém pode impedir você de contar a sua experiência e contar aquilo que você presenciou, aquilo que você viu. Tá bom? Se gostou do vídeo, dê aí o seu ok, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, e Deus continue lhes abençoando. Forte abraço, vamos em frente.